Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para alguns, né? Para outros aí a gente não pode falar a mesma coisa. Mesmo que a gente deseje, eles não vão ter esse sentimento. Acabou a 10ª rodada ontem e o Leão Azul terminou bem. Ah, perdeu e tal. Já falamos no vídeo de ontem, né? Uma hora essa derrota iria chegar. Infelizmente foi da maneira que chegou, mas é virar a página, aprender com os erros. Domingo já tem jogo no Mangueirão e o Remo joga em casa, Mangueirão, contra um Operário. O Remo tem obrigação de vencer, não pode empatar. Daniel Paraense não pode dar moleza, jogadores não podem errar tantos gols. O Remo tem que conseguir vitória. Conseguindo a vitória, provavelmente o Remo já volta ao G4, enquanto do outro lado é só tormenta, tá? O nosso executivo de futebol, Marcos Braz, chegou em Belém, né? Já está em solo paraense e já negocia jogadores. A informação que eu tenho aí que vai pintar um jogador top de linha, né, para o nível de Série B. E Paulinho Boia será anunciado e mais aí um ou dois jogadores. Lembrando que aqueles nomes que estavam em cima da mesa na época do Sérgio Papelim, né, já era, né? Crispim pediu muito caro, o Remo tentou a todo custo, mas não tem as mínimas condições. Inclusive ele pode ir até para Fortaleza, né? Lá com o Papelim, já que o Fortaleza tem uma questão financeira melhor e o Fortaleza tá descendo ladeira abaixo, pegou de 5 do Flamengo, né? Borassi, falei ontem no vídeo, esqueçam. Não tem as mínimas condições, ainda bem, né? Realmente não tem condições de Borassi jogar uma Série B pelo Remo. Remo tentando lutar para subir, né? Ele vive uma fase muito ruim, igual o resto do time dele. E eu espero que piore. Do fundo do meu coração, eu espero que piore. Então o Remo vai atrás aí de outros jogadores, já falei no mercado ontem, né? Aí ponta, atacante, meio campo, até mesmo um primeiro volante para tentar substituir aí o ótimo jogador Caio Vinícius. O jogo do Remo, marcado para as 20h30 no Mangueirão, deve, tá? Ainda não é oficial, deve sofrer alterações, ou melhor, alteração, né? O jogo deve passar para as 19 horas. 1h30 antes, né? Mas, poxa, domingo, 19 para 20h30 já dá uma ajuda, né? Acaba pelo menos 21 horas. Pra gente tentar fazer uma live aqui pra vocês. Porque terminar 20h30. O jogo vai acabar 22h30. A gente chega em casa, é 21h30, segunda-feira. Complicado, né? Tem trabalho, tem etc. e outras coisas. Então fica ruim da gente fazer live. E falando em live, nós prometemos uma live pra vocês ontem, né? Tava tudo programado, tudo bonitinho, mas eu tive aí um problema particular e não deu, pessoal. Tive que sair aí na hora do jogo, ou jogo, né? Quem dera. Na hora da live, cheguei em casa, era quase 23 horas e um horário muito ruim. A única notícia boa que eu tive ontem nesse horário foi a decolada da Mucura. Vai em passos largos para a Série C, muito difícil eles não serem rebaixados. Olha que faltam 28 rodadas, pessoal, mas psicologicamente, tecnicamente, não tem jogadores. Nós já vivemos essa situação, né? Tirando a encarnação de lado, é quase impossível eles não caírem. Assim também como o Remo, né? Sem clubismo nenhum, vai lutar, falei ontem no vídeo, até o fim para ir à primeira divisão, ainda mais sabendo utilizar o mercado. Com o fim desta 10ª rodada, né? E a gente vai deixar aí na tela as informações, né? Tivemos aí Ferroviária 1, Botafogo de São Paulo 1, Vila Nova 0, Novo Horizontino 1, né? Novo Horizontino mostrando aquela recuperação, e Vila Nova, a gente falou desde o início aqui, não tem elenco para subir para a primeira divisão. Coritiba 2, Avaí 1, né? O Coritiba mostrando suas forças. Atlético Goianiense perdeu o clássico para o Goiás. Goiás consolidando aí na liderança, 6 pontos já do Remo, né? Mas enfim, o Remo tá 1 ponto do G4, quase nada. Atlético mostrando que vai lutar até o final para cair de divisão. 0, Cuiabá se recuperando 2. Times que vêm da primeira divisão, pessoal, mais fácil, né? De no mínimo se manter.
Operário, nosso próximo adversário em casa, 2, Atlético Paranaense 2, né? Um Atlético muito mal das pernas. E o Operário mostrando que não tem nada demais. CRB 2, Remo 1, né? 1 milhão de gols errados. E Daniel Paraense contribuindo para o péssimo primeiro tempo do Clube do Remo. Volta Redonda se recuperando América Mineiro contestando, né? Constatando, perdão, quase não sai, constatando a sua péssima administração 2025, América Mineiro, que deve milhões e milhões, está um buraco administrativamente e olha, se não se cuidar, vai lutar para não cair. Chapecoense, mostrando aquele time que nós sempre falamos, dentro de casa muito forte, fora de casa nem tanto. E o Amazonas aí, né, a passos largos também, a cair para a Série C. Mucura em casa 0, Criciúma 1, né? A gente pode ver na tabela aí, Vila Nova, Atlético Goianiense, Mucura e Atlético perderam em casa, né? Ou seja, praticamente 40% dos jogos foram perdidos pelos mandantes, coisa que não acontece muito na Série B. Então, uma rodada atípica, né? Tanto atípica que o Remo perdeu, né? O único líder de Série A e B e C se foi, né? A gente pode pegar aqui também, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Temos o Goiás em primeiro, Curitiba em segundo, Novo Horizontino em terceiro, Cuiabá em quarto, né? Um momento raro da tabela, o Remo saindo do G4, né? O Remo tá sempre ali no G4, porém vencendo ali o time do Operário em casa, o Remo volta ao G4, isso aí eu não tenho a mínima dúvida, e a gente vai analisar na live hoje à noite. CRB quinto, Leão sexto, sétimo Chapecoense, oitavo Vila Nova, nono Avaí, décimo Operário, 11º Atlético Paranaense, 12º América Mineiro, Ferroviária 13º, Atlético Goianiense 14º, né? Volta Redonda 15º, 16º Criciúma. Esses times aí se manteriam na segunda divisão 2026. Seriam rebaixados Botafogo de São Paulo, Amazonas, Atlético e Mucura, né? Mucura, se ela olhar pro fundo, ela não vê nem o inferno, né? Não tem nem mais aonde ela chegar. Acho que lá no núcleo da terra é o mínimo. A gente pode ver aí embaixo, nessa parte da tabela, só existe um time invicto na Série B, né? Que é a Mucura, que só ganhou, né, deles mesmo. Ou seja, não ganharam de ninguém. O Amazonas, apenas uma vitória, ganhou deles, né? Amazonas. E... na verdade, o Amazonas não, né? Volta Redonda tem 2 vitórias. E a situação da Mucura, ela é não só desesperadora, como eu acho que quase que irreversível, se tratando de parte financeira, psicológica e técnica, né? Mas enfim, problema deles, como eu sempre falo, eu espero que piore. A gente pode ver que da Série C para a Série B, os times que subiram, nós temos o Remo ali em sexto, tá? Nós temos a Ferroviária, 13º, temos Volta Redonda, né? Campeão, 15º, e o Atlético 19º, ou seja, dos 4 clubes que subiram para a Série B, só o Remo que está bem. Poderíamos colocar ali a Ferroviária meio de tabela, mas não está bem, né? Não está tão bem assim, mas também não está tão mal, então é realmente meio de tabela. Mas dos clubes que subiram, apenas o Remo, tá? Luta por algo na competição. Atlético, campanha pífia, o Voltaço se recuperando, mas está ali a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? O Botafogo tem 9, eles tem 10, mas está se recuperando. E a Ferroviária tem 12, né? O time que mais empata aí, são 6 empates, né? O Remo é o segundo, porém o Remo é o time que menos perde, né? Pelo menos isso, apenas uma derrota. O Remo tem que melhorar o número de vitórias, por isso tem que vencer o time do Operário para aí sim, né, poder já entrar no G4 novamente. Voltando para cá, pessoal, o Marcos Braz chegou, né, tá na Remo TV aí algumas 4 ou 5 minutos de entrevista com ele. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, tá? Me veio o pensamento agora. Eu vou fazer o corte lá e vou deixar aqui nesse vídeo. Vai ficar um pouco mais longo, mas faz necessário até para vocês entenderem. É um novo desafio para ele, né? Ele disse que vai tentar trabalhar para trazer o melhor jogador possível para cá, nas melhores condições financeiras, até porque não tem como comparar o Flamengo com o Remo nessas condições financeiras, já que o Flamengo lá, dinheiro lá, pelo amor de Deus, o Remo não é tão assim, mas pro nível de Série B, o Remo é um dos 5 melhores times
no mercado e dá para ele trabalhar com aquilo que ele pode, né? Como eu falei ontem, jogadores de fora do Brasil. Neste momento, o vídeo está sendo gravado aí praticamente na hora do almoço, no horário que dá pra gente gravar nosso vídeo. Ele está conversando com o staff azulino para acertar aí nomes junto com seu analista, né, junto com os analistas que ficaram do competentes, por sinal, que ficaram aí do Sérgio Papelinha, para poder fazer um crivo bem legal para trazer qualidade. A grande verdade é, o Remo tem 28 rodadas. O Remo tem que ganhar metade para pensar em acesso. E aí vai depender de um outro resultado para essa margem de 60, 61 diminuir 59 ou até se manter em 60, subir para 62. São 14 rodadas, né? Se nós pegarmos 3 vezes 14 dá 42. Com os 19 pontos que nós temos dá 59. Uma média ali mínima para poder subir. Do outro lado também é o mesmo número. 14, 42, né, com os 4 que ele tem, 46 ali, a média, 44, 45, 46 para não cair. Ou seja, matemática que vale para cá, vale para lá. Só que aqui é para subir e lá é para cair, né? E normalmente quem tem condições de subir tem mais time, tem mais psicológico, tem mais dinheiro, né? Sempre vai estar lutando por algo a mais. É menos complicado, não vamos dizer mais fácil, menos complicado. Já do outro lado é muito mais difícil, porque você não tem dinheiro, você não tem técnica, você não tem conjunto, você não tem elenco que uma Série B precisa. Então o nosso lado aqui está muito mais fácil de conseguir o acesso do que eles lá, de não cair de divisão. Essa é a grande realidade. A realidade é que a gente tem que se preocupar com a gente. Nós temos Ferroviária, obrigação ganhar. Não podemos negociar um empate como foi feito com o time do Volta. Vamos sair e pegar o Atlético Paranaense. Dá para ganhar lá? Dá. Mas no mínimo é ganhar em Belém e tentar trazer o empate. Já se cria uma gordura se o Remo conseguir 4 pontos nos próximos 6 jogos. E aí, meus amigos, é pegar a Mucura no dia 21, no Mangueirão, do lado A lotado, do lado B acredito que nem tanto, afundar eles, já praticamente ligar o sinal vermelho e colocar a corda no pescoço e colocar o rebaixamento para eles já quase no primeiro turno e o Remo continuar a sua caminhada. Ou seja, nos próximos 3 jogos o Remo tem que buscar no mínimo 6. Se o Remo buscar 6 pontos nos próximos 9 jogos, o Remo se mantém no G4. Isso aí é fato, tá, pessoal? É fato consumado. Se o Remo pegar 7, ele já cria uma gordura de 1, 2 pontos para o 5º colocado. Ou até 6º. Se pegar 9, já aumenta essa gordura. O que não pode é conseguir aí 4, 5 pontos, ou seja, ganhar uma, empatar 2. Ganhar uma, perder outra, empatar outra, não. Aí não dá. Se o Remo fizer 4 pontos, ele vai ficar na mesma posição. 6º, 5º, pode cair até para 7º. Aí não cria gordura. O Remo vai estar sempre atrás de um lugar ao sol. Mas venceu o Operário, empatou fora contra o Atlético. Pode até perder. Acho que ganha a Mucura. Aí já fica tudo bonito. O Remo se mantém no G4 e vai, como eu falei no vídeo de ontem, até o final, lutando para subir para a Série A. Que não tem a Série B nada demais, mas também um outro clube ali, né, da zona de rebaixamento, e mesmo assim não são tão bobos assim, mas não vão lutar por coisas grandes. A Série B não tem esta diferença tão absurda como tem na Série A, de um Sport pro Flamengo, de um Palmeiras pro Juventude, né, não tem essa diferença abissal. A Série B ela é muito mais equilibrada que a Série A. Por isso que eu digo, até o final o Remo vai lutar, pessoal, não vai ser fácil. Vão ter jogos dentro de casa que a gente vai correr risco de empatar, e vai ter jogos fora de casa que os outros clubes vão correr risco de empatar com o Remo, como o Remo empatou 80% dessas partidas e veio a perder para o CRB, de forma que a gente viu que poderia ter ganho. Ganhou do Atlético Goianiense, foi roubado. É isso. Dentro de casa é continuar, né, essa pontuação, tirando o jogo com volta, e fora de casa tentar buscar o maior número de pontos possíveis. Fique aí com uma parte da entrevista do novo executivo azulino, e na volta aí à noite, às 20h30, a gente vem com a live analisando a 10ª rodada e já analisando a 11ª, inclusive com os resultados que eu acho que possam acontecer. Valeu, galera, até mais tarde, tá? Se Deus quiser, hoje não vai acontecer nada. Valeu!
Fui. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito do Pará, adoro Belém. A torcida do Remo é uma torcida que incentiva, é gigante. E acredito muito nas pessoas que estão hoje na frente do clube do Remo. E esse é um dos motivos que eu estou aqui. Profissionalmente falando, qual o tamanho desse desafio, Marcos? Não, é super importante, é um clube que está perto de 31 anos sem subir. Então eu acho que isso também é uma... Participar da Série A, no caso, né? Exatamente. Então, assim, é um desafio muito grande, é um desafio imenso, em que a gente tem que, com calma, com muita tranquilidade, encontrar os caminhos para desafiar a logística, desafiar o mercado, para que a gente possa trazer bons jogadores aqui com o menor custo possível. Enfim, eu acho que tem muito trabalho para ser feito, mas o carinho da torcida e a maneira com que eu fui respeitado pelos dirigentes do Remo, eu acho que foi um grande fator para uma posição de decidir para vir para cá. Me bateu uma curiosidade, até para a gente te apresentar um pouco mais para o nosso torcedor. Como é que é o Marcos Braz, profissionalmente falando? É aquele paizão, é aquele parceiro, é aquele cara que sabe falar a linguagem do jogador? Sim, eu acho que o momento, o dirigente tem que ter muita sensibilidade do momento. E o momento, você sempre vai fazer as diretrizes de como é que vai ser o Marcos Braz. Se tiver que ser um pouco mais duro, seremos mais duro. Também não vamos fazer nenhuma jogo para a imprensa, jogo para a torcida. Já passei dessa fase, né? Eu nunca tive essa fase, mas se eu tivesse essa fase eu já teria passado. Então a gente vai fazer o correto, proteger na hora que tem que proteger. Lógico que sempre ouvi o torcedor, sempre ouvi as requisições, as posições de quem está do lado de fora, mas sem isso sendo uma interferência direta, mas sim um norte para que a gente possa fazer as nossas decisões. Pergunta que a gente sempre faz para o atleta: o que te trouxe para o Remo? E geralmente a resposta é aquela torcida. Queria que você falasse do fenômeno ao teu lado, exatamente para te abraçar e te dar esse apoio para essa nova fase profissional. Eu acho que falar da torcida do Remo, falar da paixão do paraense pelo futebol, eu acho que é redundância, né? Quem acompanha um pouquinho de futebol vê o que é a torcida do Remo comparecendo em grande escala nos jogos, sempre acompanhando, e muitos jogos tendo muita gente. Então, assim, mas não foi só isso, foi isso também. Eu acredito no trabalho que está sendo feito dentro do Remo, acredito nas pessoas, nos dirigentes que lá estão. Acredito que terei a possibilidade de ter um trabalho aqui com tranquilidade para que a gente consiga ter os êxitos que a gente necessita e entende que tem que ser conquistado. Então é isso, eu acho que, e mais uma vez... Mais um operário para somar, né, Marcos? Exatamente, eu venho aqui para contribuir, tenho uma experiência grande no futebol, e aqui para ajudar e para ser ajudado por quem já está aqui. Agora, deixar claro que não é... Aqui eu tenho uma pessoa aqui, que é um amigo meu que está aqui na minha frente, que é o Dr. Alexandre Paiva. Ele sabe do carinho e do respeito que eu tenho a essa terra aqui há muito tempo. Então, assim, eu venho para cá muito feliz. Beleza, então vamos juntos, buscar os objetivos aí, que seja de vitória. Valeu!